Bom dia, na paz do Senhor Jesus. A palavra de hoje está no Evangelho de Mateus, capítulo 3, versículo 11. E eu, em verdade, vos batizo com água para arrependimento, mas aquele que vem após mim é mais poderoso do que eu, cujas sandálias não sou digno de desatar. Ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. Amém? Aqui João está falando sobre o batismo, né? Ele dizendo, eu vos batizo com água para arrependimento. Então é fundamental que nós que se arrependemos, que confessamos os nossos pecados, que já confessamos Jesus diante de Deus e dos homens todos os dias, é necessário nos batizar. Jesus disse que aquele que crê e for batizado será salvo. Se você não crê, já é condenado. Isso aí já não tem outra escapatória. João disse que esse que viria após ele nos batizaria com o Espírito Santo e com fogo. Existe uma teoria dizendo que esse batismo com fogo é o batismo de juízo, mas no contexto do texto que nós estamos lendo não é bem assim, né? Esse contexto fala que Jesus viria com o Espírito Santo. E o Espírito Santo, ele vem sobre nós e nos batiza. E depois derrama fogo sobre a nossa vida, não para destruir, né? Não para, vamos dizer assim, não para trazer juízo. Esse Espírito Santo e com fogo, você vê que não tem uma vírgula e nem uma separação, ele está dizendo que ele vai, primeiro, nos revestir com o poder do Espírito Santo e depois vai nos dar capacidade para a gente fazer a obra dele. Ele vai nos fortalecer, ele vai nos capacitar para ganhar almas, para expulsar demônio. E nós vemos que quando Jesus ele aparece, né, e depois em Atos, nós vemos que veio o Espírito Santo e veio línguas repartidas como se fossem línguas de fogo, né? Então, o Espírito Santo entra na nossa vida, nos capacita, nos fortalece, nos dá graça. João diz, o batismo ajuda por causa do arrependimento, mas o Espírito Santo que nos dá força para que a gente possa ter uma vida de santidade diante de Deus. Então, João disse, eu vos batizo com água para arrependimento. Só que não se contente só com o batismo das águas. Tem muita gente que se batizou na água e parou por aí. Nunca buscou o Espírito Santo. Em Mateus 7, Jesus disse que se nós orar e pedir, Deus nos dará o Espírito Santo sem medidas. Então, assim, em abundância. Então, é seu dever orar a Deus para receber o batismo com o Espírito Santo. E que o Senhor derrame sobre a sua vida não só o batismo com o Espírito Santo, mas com fogo também. Né? Para você ficar vivo, para você se fortalecer, para queimar a sua alma com o intuito de você ser útil na obra do Senhor Jesus. Então João diz, o batismo com a água é para arrependimento, mas o com o Espírito Santo e com fogo é só Jesus quem dá. Então, que nós possamos cada dia orar a Deus e pedir a Ele que Ele nos ensine, que Ele nos ajude, né? E nos capacita. Eu sei que alguém vai surgir essa dúvida. Ah, mas o batismo com o Espírito Santo é com fogo e com fogo é para juízo. Não é. Esse aqui não. Esse aqui não é isso. Ah, mas o próximo versículo diz que ele tem na mão a pá que limpa toda a era. Sim. Só que João disse, ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. Por que ele vai te batizar você com o Espírito Santo e depois vai destruir você? Se aqui não é, ele vos batizará com o Espírito Santo ou com fogo. Que aí seria um batismo de juízo. Aqueles que não recebem o Espírito, recebem o juízo. Mas o texto não diz ou com fogo. Ele diz, ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. Então, com duas coisas. Então, não tem sentido Jesus me batizar com o Espírito Santo para depois me destruir no fogo do juízo. Tá vendo como é que não bate? Então, esse batismo com o Espírito Santo aqui é com fogo, é com capacitação para você ser útil à obra de Deus.
tá bom? Se você quiser conversar sobre isso, me procure. Procure eu que eu vou te ajudar você aí a entender essa questão. Eu digo isso, irmão, porque tem muita gente no YouTube, tem muita gente que escuta pregadores de YouTube, e aí os pregadores de YouTube estão dizendo não, que o batismo com fogo não é aquilo que você pensa, é um batismo de juízo. Não, aqui não é juízo. Aqui não tem sentido. Eu vos batizo com o Espírito Santo, é com fogo, para ser destruído. Não. Você vai ser levantado, fortificado, fortalecido, ao ponto de quando você recebe o Espírito Santo, você tem uma nova vida, você tem um novo vigor. E essa é a vontade do Espírito Santo. Então você que parou de pedir a Deus o batismo com o Espírito Santo e com fogo, por causa dos pregadores de YouTube, volte para a palavra. A palavra é antes disso. E ela funciona mais. Amém? Deus, em nome de Jesus, envia sobre mim, sobre a igreja, sobre a sua igreja, sobre o teu povo, o Espírito Santo. Derrama sobre nós o fogo do Senhor. Assim como o Senhor fez na vida de Isaías, quando ele chega diante do altar e ele diz, ai de mim que vou perecendo, porque eu sou homem de lábios impuros, habito no meio de um povo de impuros lábios, e os meus olhos viram o Senhor. E a tua palavra diz que um dos serafins voou até o altar, com uma tenaz, pegou uma brasa viva de fogo, tocou na boca de Isaías e disse, purificados estão seus pecados. Ó Deus, que o Senhor possa derramar esse poder sobre as nossas vidas e purificar a nossa alma e nos conduzir para o teu reino, para fazermos a tua vontade. Eu peço ao Senhor a tua graça, a tua bênção e que o Senhor Jesus te abençoe. Em nome de Jesus. Amém? Tenha um excelente dia. Que Deus abençoe a sua vida. Pense, receba o Espírito Santo.